Existe uma ferida silenciosa que você carrega sem perceber, e quanto mais você tenta escondê-la, mas ela controla tudo o que você faz. Você se levanta todos os dias, olha no espelho, ajusta a postura e veste uma armadura invisível para encarar o mundo. Mas no fundo, existe um medo constante de que as pessoas vejam quem você realmente é. E a maior fraqueza da natureza humana não é a ganância, nem o egoísmo, nem a preguiça. É algo muito mais profundo, algo que molda suas escolhas sem pedir permissão. Se você já sentiu a necessidade sufocante de ser aceito, se já engoliu a própria opinião para não criar conflito, ou se já olhou para a vida de alguém na internet e sentiu um peso no peito, então essa história é sobre você. Existe um mecanismo invisível que faz você trair os seus próprios desejos em troca de migalhas de aprovação. E o mais assustador é que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber que está vivendo a vida de outra pessoa. Mas o que aconteceria se você descobrisse que aquilo que julga ser a sua maior virtude é, na verdade, a sua maior prisão? Nos próximos minutos, nós vamos desmoronar as ilusões que você construiu sobre si mesmo. O filósofo Friedrich Nietzsche percebeu isso no século XIX, quando olhou para a sociedade e viu um exército de pessoas marchando cegas, acreditando que eram livres, enquanto acorrentavam as próprias mentes. Ele chamou essa fraqueza de moral do rebanho. Não se trata de uma crítica acadêmica, mas de um diagnóstico brutal sobre como a humanidade prefere o conforto da obediência à dor da liberdade. Pense na sua rotina diária. Quantas vezes você disse sim querendo dizer não? Quantas vezes deixou de seguir um sonho porque a sua família, seus amigos ou a sociedade disseram que era arriscado demais? O ser humano tem um terror ancestral do isolamento. Na pré-história, ser expulso do grupo significava a morte certa na natureza. O nosso cérebro evoluiu para buscar o pertencimento a qualquer custo. O problema é que o mundo moderno transformou esse instinto de sobrevivência em uma gaiola psicológica. Hoje, não precisamos fugir de predadores, mas continuamos com pavor de sermos rejeitados. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas cai na maior armadilha da vida. Para ser aceito, você começa a cortar partes de si mesmo. Você molda o seu tom de voz, o seu estilo, as suas ambições e até os seus pensamentos para caber no molde do rebanho. Mas existe um preço invisível que você paga por isso. A cada concessão que você faz para agradar aos outros, uma parte da sua essência morre. Friedrich Nietzsche observou que as pessoas tendem a glorificar a fraqueza porque têm pavor da própria força. É muito mais fácil chamar a passividade de gentileza do que admitir que você tem medo de se posicionar. É muito mais simples chamar a conformidade de bom senso do que ter a coragem de trilhar o próprio caminho. Quando você se recusa a pensar por conta própria, você delega a sua vida ao julgamento alheio. E o resultado disso é uma sensação constante de vazio, uma solidão acompanhada, um sentimento incômodo de que você está apenas interpretando um papel no teatro de outra pessoa. Mas a pergunta que ninguém quer fazer é: por que nós fazemos isso? A resposta é dolorosa. Nós fazemos isso porque a liberdade exige responsabilidade. Quando você escolhe o seu próprio caminho, os erros são exclusivamente seus. Não há a quem culpar. O rebanho oferece uma ilusão de segurança. Se todo mundo está fazendo a mesma coisa, então deve ser o certo, não é? Errado. A história humana mostra que as maiores atrocidades e os maiores desperdícios de vida aconteceram quando a maioria decidiu seguir o mesmo rumo sem questionar. Olhe para as redes sociais hoje. Elas são o auge da moral do rebanho. Uma busca incansável por validação instantânea, onde a aprovação de desconhecidos determina o seu valor pessoal. Nós nos tornamos escravos de métricas digitais, ansiando por curtidas e comentários que servem apenas como um anestésico temporário para a nossa insegurança. Mas esse anestésico logo passa, e a ressaca emocional é cada vez mais pesada. Nietzsche escreveu em sua obra que aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. O problema é que o rebanho não tem um porquê próprio, ele apenas repete o porquê dos outros. E talvez seja por isso que tantas pessoas se sintam perdidas e sem propósito no mundo atual. Elas estão buscando respostas no lugar errado. Estão procurando do lado de fora o que só pode ser construído do lado de dentro. E é aqui que a história toma um rumo inesperado. A maior fraqueza da natureza humana não é apenas a busca por aprovação, mas a covardia de não encarar a própria sombra. A sombra é tudo aquilo que você reprime para ser aceito, seus desejos autênticos, suas paixões, sua raiva legítima, sua individualidade. Ao esconder a sua sombra, você se torna uma versão pálida e previsível de quem poderia ser.
Mas a transformação começa quando você finalmente decide olhar para trás e questionar as correntes que aceitou carregar. Romper com o rebanho não significa se isolar do mundo ou odiar as pessoas. Significa recuperar a sua soberania pessoal. Significa olhar no espelho e ter a coragem de dizer: eu escolho o meu caminho, mesmo que ninguém mais entenda. A solidão de ser autêntico é infinitamente mais nobre do que o conforto de ser uma cópia. Quando você aceita a dor de não agradar a todos, você ganha o bem mais precioso que existe, a sua própria vida. Não é um processo fácil. O rebanho vai criticar você, vai tentar puxar você de volta, porque a sua coragem lembra a eles a covardia de continuarem presos. Mas cada passo que você dá em direção à sua verdade fortalece a sua alma. A verdadeira liberdade começa no momento em que a opinião dos outros deixa de ser a sua bússola. Se esta reflexão ressoou com o que você sente no peito, inscreva-se no canal A Sombra Humana e compartilhe nos comentários a sua visão. A jornada para fora do rebanho é longa e silenciosa, mas você não precisa caminhar completamente no escuro. Enfrente a sua sombra, pare de pedir permissão para existir e construa a sua própria história. Afinal, a sua vida é curta demais para ser apenas um eco na multidão.